Operação da PF contra Bolsonaro, Lula sendo desmentido pelo ChatGPT, a revolta dos ajudantes gerais, o ex-presidente Nilo Pestana e o piti de Daniela Lima na Globo News. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Não tinha como começar esse vídeo falando sobre outra coisa. Não se fala sobre outro assunto nessa quinta-feira que não seja sobre a nova operação da Polícia Federal que cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. Um dos principais alvos da operação era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, francamente, eu nem preciso comentar sobre o assunto. O povo brasileiro está vendo o que está acontecendo. O povo brasileiro sabe muito bem quem e o que está por trás de tudo isso. Apesar de seus discursos, sempre tentando vender a imagem de um promotor da paz e do amor, o povo brasileiro sabe muito bem quais são os verdadeiros sentimentos que alimentam a alma de Lula. Ele já deixou muito claro, muitas vezes, o quanto ele deseja se vingar daqueles que, na visão dele, agiram para prejudicá-lo. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. E aí não adianta a imprensa tentar dar cobertura ao Dallagnol como essa semana. Essa semana o Dallagnol fez uma via sacra tentando pedir proteção. Sabe, não tem problema, eu vou atrás. Essa fala foi em 2020, quando a maior parte do seu ódio ainda era direcionado a Dallagnol, Moro e demais integrantes da Lava Jato. Só que depois, o ódio por Bolsonaro foi conquistando cada vez mais espaço dentro de seu coração. E não podemos dizer que Lula não avisou o que estava por vir. Em fevereiro de 2023, já como presidente, ele deu o recado. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. De fato, o que aconteceu de lá para cá foi justamente isso. Uma incessante construção de narrativas na tentativa de incriminar Bolsonaro. Foram as joias, o 8 de janeiro, a tal minuta golpista, até mesmo uma baleia foi motivo para que Bolsonaro estampasse as capas dos principais jornais do país. E eu não falo isso em defesa de Bolsonaro, não sou bolsonarista, não sou do partido de Bolsonaro, não defendo pessoa ou partido. O que eu defendo são os valores que para mim são essenciais e a verdade antes de qualquer coisa. A operação de hoje, sinceramente, não foi nenhuma surpresa. Lula sempre deixou muito claro suas intenções de vingança e avisou que seriam construídas narrativas. Os atuais ministros do STF, menos surpresa ainda. O que me surpreende, para falar a verdade, é o fato da Polícia Federal colocar em xeque a credibilidade construída ao longo de décadas de atuação, se submetendo a essas diversas operações que se tornaram verdadeiros espetáculos midiáticos na tentativa de encontrar a narrativa correta. Mas instituições são feitas de pessoas, e a imagem da PF hoje está nas mãos daqueles que estão na sua direção. Agora, para ser honesto, a minha maior preocupação nesse momento é de que, do momento em que eu estou gravando esse vídeo até o momento em que ele vá ao ar, já tenha surgido uma nova narrativa para tentar incriminar Bolsonaro, e aí o meu comentário seja publicado já desatualizado. Bom, depois da operação já ter repercutido na mídia, Lula concedeu uma entrevista, que já estava marcada, à Rádio Itatiaia. A primeira pergunta foi logo sobre esse assunto. E na sua resposta, Lula até começou dizendo que queria que a Polícia Federal agisse de forma democrática, mas depois subiu o tom e já começou a fazer acusações por conta própria. Eu espero que a Polícia Federal faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Enfim, o vídeo de hoje, na verdade, nem era para ser sobre isso. Tanto que eu me atrasei completamente na minha programação aqui por ter que montar esse conteúdo de última hora. O que eu ia falar no vídeo de hoje, e ainda vou, é sobre os discursos de Lula ontem no Rio de Janeiro. No primeiro deles, na Cidade de Deus, ele saiu com essa. Depois o rico ia para a universidade de melhor qualidade, que eram as federais, e o pobre, se quisesse estudar, tinha que pagar uma universidade particular sem poder pagar. Essa era a contradição histórica desse país. E isso tem uma razão de ser. O Brasil foi o último país do mundo a ter uma universidade. Dá para acreditar?
Dá para acreditar que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e o Brasil só teve a sua primeira universidade em 1920? Pois bem, considerando o ano de 1920 como base, que foi o que Lula disse, eu vou usar a inteligência artificial que Lula tanto critica para ver se ele está falando a verdade. Vamos ver o que o ChatGPT nos diz. O Brasil foi o último país do mundo a ter universidade? Não, não foi. Mas não vamos nos ater apenas a essa informação. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu vou pesquisar aqui alguns países que vieram na minha cabeça quando Lula disse essa frase, pois são países que, de palpite, eu já diria que dificilmente tiveram universidade antes do Brasil. Vamos lá. Quando foi fundada a primeira universidade em Botsuana? Em 1982, bem depois do Brasil. Quando foi fundada a primeira universidade em Trinidad e Tobago? Em 1948, bem depois do Brasil. Quando foi fundada a primeira universidade em Angola, país que Lula visitou no ano passado, inclusive? Foi em 1962, bem depois do Brasil. Quando foi fundada a primeira universidade no Zimbábue? Em 1952, bem depois do Brasil. Quando foi fundada a primeira universidade em Moçambique? Em 1962, bem depois do Brasil. Eu tenho ainda aqui uma lista grande de países, mas creio que já sejam exemplos suficientes para provar que Lula mentiu, não é mesmo? É claro. Se quem passou essa informação para Lula, pois com certeza não foi ele quem pesquisou, usou algum critério específico para chegar nessa conclusão, eu não sei. O fato é que a frase de que o Brasil foi o último país do mundo a ter universidade não é verdadeira. E antes que apareça alguma agência de checagem distorcendo a minha fala para que algum especialista consultado diga que ela é enganosa, como o Estadão já fez comigo, que fique claro, é da frase de Lula que eu estou falando. O outro discurso de Lula foi no Complexo do Alemão, e mais uma vez o boné com a sigla CPX esteve presente no palco, sendo usado inclusive por Janja. Nesse evento, ao cumprimentar o reitor Rafael Almada, Lula fez um elogio um tanto quanto estranho. Quero cumprimentar o nosso reitor Rafael Almada, e é importante, Camilo, que a gente comece a pedir para os alunos e para as pessoas que vão escolher reitores, para escolher reitor entusiasmado como o Rafael. Porque tem cara que chega aqui, pega o microfone e joga para baixo. O Rafael não, o Rafael ele fala grosso. Entusiasmado, tudo bem, eu concordo. Agora dizer que fala grosso... Gente, boa tarde. A Janja já falou aqui, né, o terceiro discurso aí, terceiro evento, terceiro campus, e quanta responsabilidade eu tô saindo desse pré-carnaval. E que fique claro, eu não tenho absolutamente nada contra esse Rafael, eu nem o conheço, mas que não fala grosso, não fala. O Rafael não, o Rafael ele fala grosso. E quanta responsabilidade. Nesse mesmo discurso, Lula fez um comentário muito polêmico que gerou revolta em muita gente. Inclusive fez com que ele recebesse várias críticas no seu próprio perfil no Instagram. E agora trabalhar em fábrica. Mas em fábrica a gente sabe que a gente tem que ter uma profissão. Se a gente não tiver profissão, a gente vai ser ajudante geral, e ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem para levar o feijão e o arroz para casa no final do mês. E as crianças que vão nascer, como é que a gente vai cuidar? Então tem que estudar. Não bastasse o absurdo da fala sobre os ajudantes gerais, ainda preciso considerar o fato de que esse aviso de que é preciso estudar foi dado por alguém que nem o ensino médio não concluiu. E eu nem preciso ir muito longe para mostrar que ele não é exemplo daquilo que ele disse para os outros fazerem, pois um pouco adiante no discurso, ele mostrou que pelo menos da história do Brasil, ele não sabe. Conheça agora o ex-presidente Nilo Pestana. Só para vocês terem ideia, o primeiro Instituto Técnico Brasil foi feito em 1909 pelo presidente Nilo Pestana, sabe, Nilo Pestana. Pestana. Então, em 1909, na cidade de Campo de Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. E para finalizar esse vídeo, eu não poderia deixar de mostrar o piti que Daniela Lima deu na Globo News. Ele revelaria no conjunto maior qual sentido? O sentido de que tem mais elementos de Lava Jato respaldando o entendimento de Toffoli de que JF é Lava Jato? Não.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho engraçado, tem uns ruídos que se criam aqui dentro. Ontem a gente passou, quantas vezes, o Valdo é testemunha, eu vou pedir aí o testemunho dele, né? Quantas vezes, Valdo, eu falei no Estúdio I que são duas coisas diferentes, dois braços diferentes e duas apurações diferentes.